Olá, nós vamos resolver, através do método de Newton, o problema de cálculo da raiz dessa função aqui. f de x igual a 2x menos seno de x mais 4, com x0 igual a 3, e um erro de 0,1. Este erro aqui ele é um erro maior do que se costuma encontrar nos projetos reais de engenharia, mas a gente vai usar esse valor aqui porque o nosso objetivo é demonstrar o processo de cálculo. Então, primeiramente, vamos lembrar a equação básica das iterações do método de Newton. Então, se a gente parte do valor de x0, o x1 vai ser calculado através da função x0 menos a razão entre o f de x0, que é o valor da função em x0, e a derivada da função também no x0. Isso vale para a primeira iteração. Na segunda iteração, a gente tem x2 igual a x1 menos f de x1 dividido por f' de x1. E assim por diante. Então, a gente vai precisar calcular a derivada dessa função. Vamos logo fazer isso, então. Vamos calcular, então, o f' de x, que é igual a x, 2x, né? A derivada de 2x é 2. A derivada de seno de x é cosseno de x. A gente mantém o sinal menos. Cosseno de x. E o 4, que é uma constante, a derivada é igual a zero. Então, nós temos aqui a derivada f' de x. Vamos, então, começar a primeira iteração. O n igual a 1. Então, a nossa primeira iteração, a gente vai calcular o x1. Nosso objetivo é calcular o x1, que é uma nova aproximação para o valor da solução. A aproximação inicial é o x0. Então, para calcular o x1, a gente vai precisar do próprio x0, que nós já temos, do f de x0 e do f' de x0, que nós não temos ainda, mas que a gente tem todos os elementos para calcular. Então, para calcular o f de x0, nós vamos fazer 2 vezes 3 menos seno de 3 mais 4. Quando a gente faz esse cálculo, a gente obtém o valor 9,85888. Observação, para você fazer esse cálculo, já que a gente está usando o x aqui como argumento da função seno, e o x aqui é uma variável que representa a variação contínua no eixo x, nós devemos usar a unidade radiano para fazer o cálculo desse seno x. Vamos agora calcular o valor da derivada, f' de x0. Então, a gente vai substituir o x0 na equação da derivada. 2 menos o cosseno de 3. Então, quando a gente faz esse cálculo, a gente obtém o valor 2,98999. E agora a gente calcula o valor do x1, que é o resultado da primeira iteração. Então, vai ser o próprio valor do x0 menos a razão entre o valor da função no x0 e o valor da derivada da função no x0. Quando a gente faz este cálculo, usando a calculadora científica, a gente obtém o valor menos 0,297293. Então, esse é o valor do x1. Vamos agora calcular o erro que está associado com essa primeira iteração. Para calcular esse erro, a gente usa a equação módulo do x1 menos x0, ou seja, quanto a gente teve de variação na aproximação da raiz. Então, a gente vai fazer x1 vale menos 0,297293 e x0 é o valor 3. Então, quando a gente faz esse cálculo, a gente tem o valor 3,297 293. Então, este erro ele ainda é maior do que o erro que é o critério de parada. Então, a gente vai ter que fazer uma outra iteração, pelo menos.
Vamos então fazer a segunda iteração. Vamos colocar o n igual a 2. Nesta segunda iteração, a gente vai calcular um x2 usando a seguinte equação: x1 menos f x1 dividido por f' x1. Nós já temos o valor do x1, mas nós não temos ainda o valor de f de x1 nem de f' de x1, mas a gente pode calcular. Então, o f de x1 vai ser igual a gente vai pegar a função 2 vezes o x1, que é menos 0,297,293, menos o seno desse x, seno de menos 0,297,293, mais 4. Então, quando a gente faz esse cálculo, a gente chega até o valor 3,69835. Vai ser o valor do f de x1. Vamos calcular agora o valor da derivada, f' de x1. A gente vai fazer a equação da derivada, 2 menos cosseno do x1. Pronto. Quando a gente faz este cálculo da derivada, a gente chega até o valor 1,04387. E agora a gente pode então fazer a aproximação do x2. Vai ser igual ao próprio x1 menos 0,297,293 menos a razão entre o f de x1, que é 3,69835, dividido pela derivada 1,04387. Pronto. Quando a gente faz esses cálculos, a gente obtém para o x2 o valor menos 3,84022. Então, este é o valor do x2. Vamos agora fazer o cálculo do erro, que vai ser exatamente a diferença entre o x2 e o x1, ou seja, a aproximação da raiz na segunda e na primeira iteração. Então vamos lá. Nosso erro vai ser o módulo então de x2 menos x1. Então, menos 3,84022 menos o x1, que é menos 0,297,293. Daí a gente deve considerar aqui esse sinal negativo, né, do x1. E quando a gente faz esse cálculo, a gente obtém o valor 3,54293. A gente vê que esse erro aqui ainda é muito grande, né? Ainda está muito maior do que o 0,1. Então vamos fazer uma terceira iteração. Note que esse erro é até maior do que o erro da primeira iteração, né? Isso acontece. Mas normalmente o método de Newton tem uma convergência muito rápida. Então é de se esperar que agora na terceira iteração a gente já tenha um valor de erro menor. Então, x3 vai ser igual a x2 menos f de x2 dividido pelo f' x2. Então, vamos calcular o x2 a gente já tem. Vamos calcular o f de x2. Então, a gente vai ter 2 vezes menos 3,84022 menos o seno desse valor, menos 3,84022 mais 4. Quando a gente faz esse cálculo, a gente obtém então o valor
que é menos 4,32361. Agora fazendo o cálculo da derivada, f' de x2. A gente vai ter então 2 menos o cosseno do x2. Pronto. Então, quando a gente faz esse cálculo, a gente obtém o valor de 2,76572. Pronto. Isso aqui é a aproximação f' de x2. E agora então a gente vai calcular o x3. Então x3 vai ser igual ao próprio x2 menos 3,84022 menos a razão entre a derivada menos 4,32361, a função, quer dizer, e a derivada, que é 2,76572. Quando a gente faz esse cálculo, a gente obtém o valor do x3, que é menos 2,27694. E agora a gente pode então calcular o erro associado com essa terceira iteração. Então este erro vai ser igual ao módulo de x3 menos x2. Então vai ser o módulo de menos 2,27694 menos o valor menos 3,84022. Então, quando a gente faz esse cálculo, a gente tem o valor 1,56328. Então, a gente já tem um valor de erro que já é menos da metade do erro da iteração anterior, mas ainda está acima do parâmetro de parada, que é aquele erro menor ou igual a 0,1. Então, a gente vai fazer uma quarta iteração. Então, nesta quarta iteração, nosso n vai ser igual a 4. Então, a gente vai fazer o x4 vai ser igual a x3 menos f de x3 dividido pelo f' de x3. Então, o x3 a gente já conhece. Vamos agora calcular o f de x3. Então, para isso, a gente vai substituir o valor do x3 na equação da função. Então, menos 2,27694 menos o seno deste valor, mais 4. E quando a gente faz esse cálculo, usando a calculadora, a gente obtém o valor 0,206996. Então já é um valor próximo do zero. E a gente agora vai calcular o valor da derivada. A derivada vai ser 2 menos o cosseno de menos 2,27694. Quando a gente faz este cálculo, a gente obtém o valor 2,6489. Este é o valor da derivada. Vamos calcular então agora o x4, que é a nova aproximação da raiz. Ele vai ser igual ao próprio x3, que é menos 2,27694, menos a razão entre o valor da função 2,06996 e o valor da derivada 2,6489. Quando a gente faz este cálculo, a gente obtém o valor menos 2,35508.
Então, agora a gente pode calcular o erro que está associado com essa nova aproximação da raiz. Então, esse erro vai ser o módulo do x4 menos o x3. Então, módulo de menos 0,235508 menos o x3, que é negativo também, 2,27694. Quando a gente faz esse cálculo, a gente obtém o valor 0,0788144. Então, o que a gente nota? Que este erro ele já é menor do que o erro de 0,1. Ou seja, o x4, ele de fato é a raiz da equação. Então, a raiz da equação foi encontrada. Ou zero, né, da função. É o valor do x4. Então, esta foi uma ilustração do processo de cálculo da raiz ou do zero da função usando o método de Newton. Até logo!